Caríssimo, estou inaugurando agora um esquema completamente insano de estar gravando videocasts aqui no Roda e Avisa. René de Paula Júnior falando ao volante, que é uma completa insanidade, mas eu consegui montar um arranjo. Pena que vocês não possam ver, qualquer dia eu documento de alguma maneira o arranjinho, o esqueminha que eu fiz aqui para poder usar meu celular como câmera de vídeo e gravar enquanto eu estou aqui circulando pela cidade, num dia de sol, como você pode notar, belo dia. É engraçado essa história de montar esqueminhas ou de montar coisas que funcionam, né? Coisas que se encaixam e tal, porque acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Acabei de vir de uma reunião extremamente interessante, conversando com um amigo, e se você está um pouco mais de tempo nesse mercado como eu, você deve lembrar de outros tempos em que o nosso trabalho era um trabalho meio de, não é nem de desbravador, né? Desbravador ainda, sei lá, não era só uma questão de desbravador. Você estava, na verdade, sabe aquele pessoal que colocava trilho de trem, né? No Velho Oeste, você primeiro tem que colocar os trilhos de trem para os trens passarem. Então era um pouco, no começo acho que um pouco era isso, né? A gente estava, na verdade, criando todo um ambiente, quer dizer, criando todo um universo que depois as pessoas pudessem circular, passar, usar, etc. Queria criar um mercado que não existia, né? Um território ainda inexistente. Então, 10 anos depois, né, o mundo mudou. E aí eu olho no espelho e falo, caramba, qual pode ser o meu papel hoje, né? As coisas já estão construídas. E aí vem o que eu queria compartilhar com vocês, que é um fenômeno bastante interessante, que eu acho que talvez o questionamento seja útil até em termos de carreira, de posicionamento para todos nós aqui, que é o seguinte: comparado com épocas um pouco mais heróicas, um pouco mais desbravadoras, bandeirantes, né, do nosso trabalho, hoje é uma época em que não só grande parte das coisas já estão prontas, né, muitas delas são gratuitas. Terceiro, em que já tem uma absoluta monstruosidade de profissionais, tem uma quantidade gigante de gente já formada, preparada, etc e tal, né? Lembra daquele tempo em que era raríssimo se encontrar gente que mexia com a internet? Agora, né? facinho. Então a gente está num cenário em que de alguma maneira as coisas se comoditizaram, ou seja, tanto faz escolher um designer ou outro, um programador ou outro, uma plataforma ou outra, né? E tem isso tudo bem, isso já é meio senso comum, né? Todo mundo já sabe aqui que realmente as coisas meio se eu quisesse hoje ter um gerenciador de conteúdo, dificilmente ia ter que contratar uma agência caríssima para construir isso na unha, né? Você já tem soluções ou gratuitas ou bastante razoáveis em termos de preço, que já estão prontas, que a instalação é simples, que é rápida, você não precisa reinventar a roda, né? Isso serve para tudo, para desde como publicar vídeos, até como criar comunidades, né? Você tem o ning.com, que é genial. Mas tem outra coisa interessante que me ocorreu, que é o seguinte: está se criando um ecossistema. Se eu comparar com alguns anos atrás, onde havia soluções ótimas, né, mas que realmente não se conversavam muito, soluções ótimas de tudo, de publicação, de gerenciamento, de tecnologia e tal. Hoje o que acontece é que você tem ecossistemas se formando. Por exemplo, se eu quiser, eu posso usar o calendário do Google, né, para gerenciar os meus compromissos. Ao mesmo tempo eu posso usar para as minhas tarefas o Remember the Milk, que é um outro site bárbaro, que por acaso integra com o Google Calendar. Eu posso fazer com que o Google Calendar ele envie para mim coisas por SMS. Ao mesmo tempo eu tenho o Twitter, que é aquele site engraçado que pode disparar notícias para mim por SMS também, eu via blog. Então você começa a perceber que existe uma série de serviços aí fora, gratuitos, bacanas, disponíveis, mas que tem essa fantástica capacidade de formar um ecossistema. Você consegue integrá-los, você consegue fazer com que eles tenham sinergia sem maiores dores de cabeça. E acho que aí está um grande desafio para todos nós hoje em dia,
não só nessa questão de, puxa, agora comoditizou, né? Meu trabalho vale menos, tem mais 500 caras igual a mim, como é que eu me diferencio, né? Como é que eu me posiciono, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, etc, etc, etc. Mas eu acho que talvez valha a pena a gente começar a pensar se o que a gente nota hoje, o que eu noto hoje, é a formação de um ecossistema. Quais são as peças que realmente faltam para que o ecossistema seja redondo, viável, para que ele seja funcional, né? Quer ver um exemplo interessante? Talvez um dos maiores méritos, uma das maiores invenções do Google tenha sido o link patrocinado da maneira como ele é feito, que é o bendito AdSense. Por quê? Porque essa possibilidade do AdSense acaba viabilizando, possibilitando, ou seja, era a perninha que faltava no tripé para que um monte de coisa fosse minimamente viável. Então você fez com que esse ecossistema tivesse algum tipo de balanço energético, por assim dizer, né? Que não fosse uma coisa que você tivesse que ficar bancando ali o tempo inteiro, né? Você cria toda uma economia, e é uma economia lato sensu, uma economia, não só uma economia de dinheiro. Você cria todo um sistema que possibilita que outras coisas aconteçam. Então, estão-se começando a formar, como eu estou chutando aqui, algumas coisas ecológicas. Parece aquelas os primeiros passos da vida, né? Você tinha, sei lá, as bactérias juntam com não sei o que viram fungos, que viram colônias, as colônias viram coral, sei lá mais o que vira. Um dia vão virar a gente. Se é que isso é uma evolução assim tão positiva, mas tanto faz. Mas de qualquer maneira, fica aqui eu acho que faz falta hoje um tipo de pensamento, um tipo de visão que seja essa visão um pouco ecológica, um pouco sistêmica, um pouco rizomática. Rizomática é bonito, tem anos 70 total essa história, estou traindo minha idade, desse nosso métier, né? A gente fala, puxa, então vamos apelar para mídia social, para comunidades. Para essa mídia social realmente se tornar uma ecologia, como é que ela tem que funcionar? Entendeu? Quais são os fluxos? Da onde vem a energia? Quais são os fatores que fertilizam? Como é que isso vai funcionar, né? Porque se a gente não pensar dessa maneira, se a gente achar que isso é automático, que é um moto contínuo, um moto perpétuo, ou que é algum tipo de mágica, né, que isso você não precisa pensar grande, isso não vai para lugar nenhum. Eu estou careca de ver uma série de iniciativas que o cara juntou aparentemente todos os ingredientes, mas não conseguiu pensar de uma maneira um pouco mais integrada. Eu estou desabafando isso com vocês, é um pensamento completamente ainda fresco e relativamente informe na minha cabeça. Eu vou desenvolvê-lo um pouco mais, vou ver até de que maneira isso pode ser útil até no meu posicionamento como profissional, mas fica aqui essa dica para vocês. Eu acho que vale a pena a gente cada vez mais levar em conta aspectos cada vez mais abertos, cada vez mais interrelacionados, cada vez mais de sinergia entre coisas que muitas vezes não são também restritas à internet, né? Muitas vezes o ecossistema se fecha a hora que você integra a experiência offline nisso, né? De repente falta um pé offline para as coisas, pode estar faltando um pé por telefonia móvel, pode estar faltando uma raiz sei lá onde, na academia, né? Então, a hora que a gente começa a pensar de uma maneira um pouco mais orgânica nisso, talvez a gente consiga fazer coisas que sejam efetivamente mais humanas. Porque cá entre nós, aqui na First Life, a gente ainda é bastante mamífero. Grande abraço, René de Paula Júnior, roda e avisa.